Vocês têm ideia do tamanho dessa vitória? Da magnitude dessa vitória? Jogar com o Atlético Mineiro, voltando aos bons jogos, porque eles estavam em uns 3, 4 jogos aí, meia boca. Dentro do Mineirão, mais de 50 mil torcedores, é para comemorar. É para comemorar. É sobre essa vitória avassaladora que nós vamos falar nesse vídeo. Tá bom? Então roda a vinheta, bora lá. Olá, gente! Muito prazer, eu sou o Rogério Rufo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo de Corinthians e hoje vamos falar dessa vitória estupenda, gigantesca do Timão. Gente, vamos começar pela escalação, tá? Na escalação aí eu vou fazer algumas considerações. Então o Corinthians, ele é escalado da seguinte forma. Carlos Miguel, no lugar do Cássio, né? O Cássio sentiu dores lombares e está sendo poupado aí para o jogo do Atlético Goianiense. Bruno Mendes e Balbuena. Fagner e Fábio Santos. No meio ali ele deu uma engrossada no caldo. Ficou o Maicon, o Du e o Juliano. No meio o William, que não fica no meio, né? Mas ali, o William, Yuri Alberto e Adson. Quando eu vi essa escalação, eu dei uma torcida de nariz em dois aspectos. Primeiro, Bruno Mendes. E eu sou bem sincero em falar que seria oportunismo meu dizer agora que o Bruno Mendes, ou melhor, antes, né, do jogo, Bruno Mendes, sendo que eu não acho isso. Para mim teria que ser Raul Gustavo. E eu mantenho isso. Para mim tinha que ser Raul Gustavo antes do jogo, tá? O Bruno Mendes estava entrando nas partidas. Ele é reserva, estava entrando nas partidas, tal, jogando mais ou menos. Mas no jogo ele foi bem, tá? Essa foi a minha primeira torcida de nariz. E a segunda torcida de nariz foi ver que o lado esquerdo, onde ali atua o Roger Guedes, não tinha ninguém. Porque o Fábio Santos, ele não é um jogador de apoio ao ataque. Ele é um jogador mais conservador, de ficar ali mais paradão ali na defesa, tá? Do lado esquerdo, mas parado. Então eu dei uma torcida de nariz para essas duas situações. E as duas eu errei. No jogo se mostrou diferente, tá? O Bruno Mendes, uma belíssima partida, e o Fábio, o nome do jogo, tá bom? Então aqui eu tô confessando as minhas culpas. Vamos falar agora do primeiro tempo. O primeiro tempo começa, gente, e o Corinthians começa bem, fazendo aquela marcação alta, característica aí do que o VP quer do time dele. E o primeiro chute a gol do jogo foi nosso. Foi o Adson ali, uma bela jogada ali pela direita, vai cortando ali em diagonal e chuta um certo perigo. O problema é que 2, 3 minutos depois, e aí é que tá, num erro nosso, o lateral deles cruza, desvia no Fábio Santos e vai parar no Keno. Que a intenção do lateral era achar o Hulk ali na área. Mas com o desvio de cabeça do Fábio Santos, a bola foi parar no Keno. Então, aí tem duas falhas. A primeira do William, que o William acompanha, mas não faz nem menção de colocar pelo menos a perna para tentar interceptar o lateral. A segunda, o posicionamento do Fábio Santos, que ele está ali atrás, ele não está marcando ninguém. Eu acho que tem uma foto aí, deixa eu achar aqui, eu coloco aí. Ele não está marcando ninguém e desvia a bola para o Keno. E o terceiro erro é o Fagner. Ele espera o Keno receber, ajeitar a bola, mas não vai fazer o abafa. Ele teria que ter feito o abafa ali. Pelo menos atrapalhar o chute do Keno. E ele não faz isso, tá? Então, 1-0, num golaço, um chute que fez uma parábola perfeita. Ali nenhum goleiro pegaria. Tá? E olha que o Carlos Miguel tem 2,4 m fora envergadura. Então, gente, 1-0 para os homens. Aí a gente deu, depois do gol a gente ficou meio atrapalhadinho, viu? Eu senti que o Corinthians ficou atrapalhado. Não a ponto de estar totalmente desorganizado, mas eu vi que
porque aí incendiou o estádio, né, cara? Os caras já, pô, jogar ali, cara, os jogos que eu vi do Corinthians ali, todos os que eu vi, pô, os caras gritam, os caras agitam mesmo, tá? Então não é fácil não jogar ali. E o Corinthians foi dominado territorialmente. Aquela coisa do Atlético estar no nosso campo de defesa, mas não chutar gol. Porque a zaga, mesmo tendo essa falha, ela estava se portando bem. Tanto que o Carlos Miguel, eu lembro de uma falta ali, acho que do Hulk, depois um chute do Guilherme Arana, mas isso já no segundo tempo. Dois, três chutes deles aí também, não foi nada. Ó, sabe, os caras bombardearam. Não, não foi nada disso. E o Corinthians ficou ali mais para trás, tentando aí uma hora ou outra sair. E teve um erro aí do Juliano no meio de campo que quase os caras fazem o segundo, cara. Ainda bem que não deu nada. Ele vai bem ali na linha, né, que divide o campo. Ele vai passar ali, acho que é pro Duqueiroz e Zati ou Zarate, ou puta que pariu do Nátio, sei lá quem que foi, intercepta e cria um contra-ataque perigoso. Ainda bem que não deu em nada. Então o primeiro tempo foi isso, gente. Já o segundo tempo, houve mudanças. O Corinthians saiu o Williams, saiu o Yuri Alberto e foi entrando aos poucos, entrou o Cantígio, tá? Depois saiu também o Juliano, aí entrou o Rony, que eu torci o nariz, tá? Eu confesso aqui, não tem problema nenhum. Eu não tenho que me agarrar a compromisso com erro. O Rony, saiu o Adson, entrou o Mosquito. O time deu uma melhorada. O time começou a se soltar mais. E o Atlético também ia, mas aquela coisa, era a coisa territorial, mas que não chutava. E nós também não tivemos muita chance não, cara. No primeiro tempo nós chutamos a bola do Adson e do Queiroz, e só. Só que no segundo tempo a coisa mudou. E tem um detalhe aí, que o Atlético cansa. Eles correram demais, então cansaram. E aí, aos 34 do segundo tempo, uma jogada de lateral para lateral. O Fagner vem pela direita, cruza e numa cabeçada espetacular do Fábio Santos, que ele faz um contorcionismo para cabecear e faz um golaço no contrapé do goleiro. Foi um gol bonito, uma tijolada de cabeça do Fábio Santos, 1-0. E o Corinthians ali estava em melhor forma, física e também psicológica. Depois do empate, o Mineirão abafa, tá? O Mineirão fica abafado. E aí a gente começa a se soltar mais. E aí, 6 minutos depois, Fábio Santos, hein, retoma uma bola ali no meio de campo, mais ou menos, vai subindo, joga para o Giovani e Giovani dribla dois e sofre o pênalti. Que o juiz, ó, ia fechar os olhos, cara. Se não é o VAR, a gente ia ser garfado ali dentro. Mas ele deu o pênalti e o próprio Fábio Santos cobrou e fez 2-1. Aí o Atlético tirou as últimas forças que tinha, chutou de tudo que é lado, mas não deu em nada, em absolutamente nada. Vitória retumbante do Corinthians, tá bom? Agora eu quero falar das pontuações, das coisas que eu vi assim que o Corinthians pode melhorar, tá? Gente, no primeiro tempo eu vi alguns erros de posicionamento, que nem esse do gol que tomamos, e eu vi muito o William e o Maicon também ali pela esquerda, tentando fazer aquele buraco que ficou. E na minha humilde opinião isso está errado. Se você sai com meia e com o volante jogando ali pela esquerda, o meio fica vazio. Tá? No Corinthians de hoje está faltando essa peça, esse meio armador, e os jogadores estão tentando fazer isso, mas não estão conseguindo, porque eles não têm a qualidade para isso. Tá? Eles têm todas as outras, menos para meia. Porque senão, filho, qualquer um seria meia. O nosso jogador de meio é o Renato, mas ele está machucado. Então o VP precisa tirar da cartola uma solução aí para a armação do time. Tá? Vamos para as atuações individuais. Essa é legal. Gente, vamos lá. Carlos Miguel jogou demais, cara. E vocês têm que analisar o contexto da entrada do Carlos Miguel. Ele entra num jogo totalmente adverso para o Corinthians, na casa do adversário, um time que está entre os 3, 4 melhores do Brasil.
que estava concorrendo à vice-liderança igualmente com a gente e substituindo o Cássio. E não é mole não. E o primeiro jogo. Ele não jogou nenhum jogo ainda. Nenhum. E o primeiro jogo é uma pedreira dessa. E Carlos Miguel, parabéns. Seguro. E olha, eu tô vendo aí que o Corinthians pode ter achado aí um substituto pro Cássio. E, além de substituto reserva direto, eu digo um substituto para os próximos anos. Tá? Porque o Cássio deve jogar aí mais uns 2, 3 anos e pendurar a chuteira. E o Carlão aí, o Carlão gigantão, ficar aí como goleiro titular. Tá bom? Balbuena. Puta que pariu. Como joga esse cara, velho. Cara elegante, esguio. Sabe, sai dominando a bola. Olha, eu vi uma entrevista dele, foi o que ele falou. Parece que eu nunca saí do Corinthians. O cara joga demais. Demais. Pena que é só um ano, cara. Mas quem sabe até lá no final do ano o Corinthians não faz uma proposta de compra. Jogou demais, jogou demais. É o primeiro jogo do cara e o cara botou o Hulk no bolso junto com o Bruno Mendes, hein? Que calou minha boca, que também colocou o Hulk no bolso. Como uma calça tem 2 bolsos, com um Hulk para cada lado. Tá certo? E vamos ao destaque geral do jogo, que foi o Fábio Santos, o tio Chico da Fiel. Tio Chico, eu vou ser sincero aqui, eu sempre achei que o Piton é a melhor opção, tá? Para lateral esquerda do Corinthians, por motivos óbvios, gente. O cara tem 21 anos, corre para burro. Só que o tio Chico tem experiência. E nesse jogo, eu confesso, tinha que ser ele, pela experiência, por conhecer também o Mineirão, que jogou lá, conhecer as entranhas do Galo. Então eu acho que o VP acertou em cheio em colocar o Fábio Santos. Então o Fábio Santos foi o nome do jogo. Nota 10 para você, Fábio. E olha, parabéns. Parabéns, meu, que aos 37 anos fez uma partidaça. Tá bom, gente? Vamos agora para as considerações finais. Antes de começar as considerações gerais, eu quero fazer só uma observação em 2 peças que são importantes demais no time, tá? Que é o William e o Roberto. O William, gente, vamos ser sinceros, o William, para jogo pauleira, para jogo grande, jogo de pegaria, ele já não tem mais físico não, cara. O William hoje ele tá numa situação que para ele tem que ser jogo na arena, contra time mediano, time baixo. Ou mesmo que seja fora, mas com times que não ofereçam a ele correria, muita, sabe, adrenalina. Eu acho que ele já perdeu esse tino da competição em alto nível, tá? Por conta também da idade, cara. Não é nem por conta da parte técnica dele, mas é por conta da idade. O cara sempre foi um velocista jogando, então eu acho que a musculatura dele já dá sinais de cansaço, tá? Então, é só um registro que eu vi do William, principalmente nesse jogo do Atlético. Já vi em outros jogos também, mas nesse do Atlético em especial, tá bom? E o Roberto, que foi sacado no segundo tempo. O Roberto não presta, não jogou bem, nada disso, gente. O Roberto, ele é centroavante, cara. E centroavante precisa ser alimentado. E quem que alimenta centroavante? Minha gente, quem? O meia, cara. O meia é o cara que enxerga o centroavante. O meia é o cara que lança para o centroavante. O meia é o cara que faz aquela puxadinha por cima da zaga para o centroavante. Tá? Lógico que um lateral pode fazer isso. Um atacante ali de ponta. Sim, mas é um meia que tem essa visão macro dos atacantes. Então, o Yuri Roberto nem viu a bola hoje. Como eu falei aí no primeiro tempo e no segundo tempo, o Corinthians não teve muitas oportunidades, não criou muitas oportunidades. A defesa do Atlético estava bem postada, tá? O gol só sai, o primeiro e o segundo gol sai porque eles já estavam cansados, tanto que foi aos 34 indo para o 35 do segundo tempo, os caras cansaram. E aí o Roberto já não estava mais em campo. Então assim, de repente não era jogo pro Roberto ali, tá? Mas como é que você não vai colocar um cara do naipe dele? Fato é que tem 2 partidas, e o Roberto chutou 2 bolas no jogo lá
contra o Curitiba e nesse não fez nenhum, não deu nenhum chute. Em 2 jogos ele não conseguiu ter uma bola limpa para chutar, para concluir com perfeição, ou concluir pelo menos com perigo. Tá tudo bola truncada, nego dando nele, tá difícil. Então ali, ou o time começa, né, o VP treina o time começando a jogar em cima dele as bolas, porque senão, cara, ele vai ser marcado e vai ser difícil, hein? Tá bom, gente? Era só essas 2 pontuações que eu queria fazer. Bora para consideração agora. Gente, o Corinthians assume a vice-liderança, fica ainda a 4 pontos do Palmeiras, mas com uma moral enorme, tá? O jogo do Palmeiras, acho que é o 3º ou 4º jogo aí do Brasileiro aí do segundo turno, vai ser lá na Arena, e é a chance, se eles não tropeçarem, e nós fizermos a nossa parte, é a chance da gente diminuir essa vantagem. Já vencemos o Flamengo e o Atlético Mineiro, 2 dos 4 que está aí entre os melhores do Brasil. Então agora, porcada, é só esperar a gente, tá bom? Então é isso, gente. Uma belíssima vitória. O VP deu sorte? Não, mas o VP teve uma premonição como técnico que eu tenho que dar uma palmatória. Eu não vi. O Fábio Santos é um caso, o Bruno Mendes é outro. Até porque, gente, nós não estamos lá no CT diariamente. O que nós temos de análise de jogador é que a gente vê em campo. Mas lá no CT, lá no Parque Ecológico, é o VP que está dia a dia lá. Tá bom, gente? Então é isso, minha gente. Vamos curtir essa vitória. Foi uma vitória retumbante. E o Coringão tá vivo em tudo. E vamos buscar pelo menos um caneco nessa temporada, tá? Pelo menos um. Mas dá para buscar aí 2. Tá bom? Gente, gostou do vídeo? Curta aqui, pô. Clica aí no sininho aí. Tá joia? Notificação, aquelas coisas todas para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus.